Beleza, estamos gravando. Bom dia Fernando, bom dia Ciro, bom dia a quem quer que porventura um dia possa assistir essa aula. Né, diferentemente do que eu tinha falado na semana passada, na última aula, né, o tema da aula de hoje não é a igreja ainda. Tem essa aula antes, né, que ainda está relacionada com os nossos assuntos tratados ainda no que diz respeito ao creio no Espírito Santo, né, que é esse trecho do credo que a gente vem destrinchando nas últimas aulas. Então, a aula de hoje é os dons do Espírito Santo e as virtudes, né? Então, bom, o que são os dons do Espírito Santo? Deixa eu mudar aqui. Pá, beleza. Os dons do Espírito Santo, eles acompanham a graça santificante, né? Que é a graça, né? Um dos aspectos da graça de Deus que a gente recebe primeiramente no batismo e depois a pessoa em estado de graça, ou seja, a pessoa que não está em pecado mortal, ela continua recebendo essas graças de Deus através dos demais sacramentos, Eucaristia, a confissão, o crisma, e através da oração, enfim, a sua vida de piedade. Então, a graça santificante, ela vem com esse pacote, que são os dons do Espírito Santo, né? Que são qualidades que se comunicam à alma e que a tornam sensíveis ao movimento da graça e lhe facilitam a prática das virtudes, né? Bom, tem bastante informação aí nessa frase, né? Então, são qualidades que se comunicam à alma e tornam a alma mais sensível aos movimentos da graça, como a gente viu na semana passada, né? Deus nos dá a graça, a sua graça sempre, permanentemente, mas ele conta com a nossa docilidade, com a nossa liberdade de estar apto a esse movimento, de aceitar esse movimento da graça ou não, né? E os dons do Espírito Santo nos facilitam para isso. E a prática das virtudes, né? Que a gente vai ver mais para frente o que são as virtudes. Então, está até escrito aqui no segundo ponto, né? Eles aperfeiçoam as habilidades naturais da nossa alma, né? E nos fazem receptivos às sugestões do Espírito Santo. Então, eles atuam como se fossem velas de um navio, né? Ou seja, eles ampliam a área de superfície para conduzirmos para frente, né? Então, como se uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua alma, ela tenta atravessar o Atlântico num barquinho pesqueiro movido a remo, só ela remando. A pessoa que tem o Espírito Santo na sua alma, ela já está num navio com, né, um barco à vela, grandão e tal. Ela vai ter dificuldades? Vai, porque atravessar o Atlântico sempre vai ter dificuldades, mesmo com um barco à vela grande e tal, uma super caravela. Mas, pô, ela vai ter muito mais facilidade do que a pessoa que não tem o Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são como se fossem essas 7 velas, né? Eles são 7 dons, são como se fossem 7 velas que ampliam essa superfície de contato para o vento, né? Enfim, para a gente ser conduzido para frente. Então, a vida moral dos cristãos é sustentada pelo Espírito Santo, pelos seus dons, né? Eles completam e levam à perfeição as virtudes de quem o recebe. A gente vai ver agora também falando das virtudes. E eles tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Como eu já adiantei, são 7 os dons do Espírito Santo. O primeiro deles é a sabedoria. Eu não vou entrar muito em detalhes específicos de cada um, é só para dar para expor mesmo, né, sobre eles. Depois, mais para frente, a gente pode tratar sobre isso. Então, sabedoria. Ela nos concede o adequado sentido de proporção para sabermos apreciar as coisas de Deus. Ela está relacionada com o dom de apreciar as coisas de Deus e conhecer as coisas de Deus. O entendimento que dá-nos a percepção necessária para conhecermos as verdades da fé, né? O dom de conselho que aguça o nosso juízo, né? Para a gente tomar as decisões cada vez baseados no que realmente o que é bom, o que é verdadeiro, e também para ajudar os outros em dando conselho, né? A fortaleza, que nos dá robustez e um sentido de vida heróica, ou seja, tanto na questão de resistir aos sofrimentos, como correr atrás de um bem verdadeiro, mesmo diante das dificuldades. A gente vai ver mais para frente também, porque a fortaleza também é uma virtude. O dom de ciência, que aperfeiçoa a nossa inteligência e nos dá a destreza espiritual, ou seja, de compreender a necessidade de vida espiritual a partir também do conhecimento
das coisas criadas, né? Essa ciência tem a ver com a ciência também humana, né? De nos ajudar a compreender melhor como funcionam as coisas criadas e a relação das coisas criadas com o Criador. O dom de piedade, que nos incita a manter uma atitude de confiante intimidade com Deus, ou seja, né, das práticas de piedade, de amar verdadeiramente a Deus, né, de confiar em Deus, e o temor de Deus, que também nós confiamos em Deus, no seu amor, na sua paternidade, enfim, mas também temos que ter em mente esse santo temor, né, de ofender a Deus, ou seja, nós não queremos ofender, não queremos pecado, né, e sabendo que ele é um justo juiz, né, que ele é eterna misericórdia, mas também é um justo juiz. Então, esses são os dons do Espírito Santo, que são essas 7 velas que nos empurram para frente no caminho ao nosso destino eterno. E toda boa árvore, ela dá os seus frutos. E não é diferente. A pessoa que vive, né, que é dócil à ação do Espírito Santo na sua vida, ela vai ter refletido esses frutos, né? Então, assim, a gente não tem tanto a percepção sensitiva da ação do Espírito Santo, mas temos a ação concreta, né? Tanto que podemos chegar pela nossa razão, através da nossa fé, então nós sabemos que o Espírito Santo está agindo e, à medida do tempo, vamos ter esses frutos, né? E percebemos no nosso dia a dia, né? Os frutos são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna, ou seja, são como se a gente já estivesse antevendo a glória que nós teremos no céu. São 12 os frutos do Espírito Santo, né? Isso é listado principalmente numa carta de São Paulo, né? São Paulo lista em uma de suas cartas, agora não estou lembrando qual, que ele fala dos frutos do Espírito Santo, quais são? Que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fé, modéstia, continência e castidade. Eu também não vou entrar em detalhes dos frutos do Espírito Santo, depois, se vocês quiserem, podem procurar isso, enfim, no catecismo, em outras fontes confiáveis, tá? Mas não é o objetivo da alma destrinchar cada um deles nesse momento. Bom, então agora vamos falar das virtudes, né? A gente viu que os dons do Espírito Santo, eles aperfeiçoam as virtudes. Mas o que é a virtude, né? Bom, a virtude pode ser definida como essa disposição habitual e firme para praticar o bem, né? Então, eu, usando da minha razão, da minha inteligência, eu compreendo o que é um bem e me disponho a praticá-lo, né? Com firmeza, enfim. Então, isso é a virtude, né? Então, a pessoa que é virtuosa, ela se dispõe a isso. A virtude permite que a pessoa não somente pratique atos bons, mas dê o melhor de si, né? Então não é só o bonzinho, é mais do que isso, né? É bem mais, é uma pessoa virtuosa, né? Ela dá o melhor de si. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. Então, assim, não adianta você só conhecer o bem. Ah, eu sei que isso é bom e tal, mas eu não coloco em prática, eu não sou virtuoso, não tenho virtudes, né? E a gente vai ver também por que é importante ter virtudes, né? Isso está totalmente relacionado também com uma maior atuação do Espírito Santo, né? Aperfeiçoando essas virtudes para o nosso crescimento pessoal e para nosso crescimento na caminhada rumo ao nosso destino eterno, né? A prática das virtudes também é um reflexo do nosso amor, né? O nosso amor a Deus, o nosso amor às outras pessoas. São hábitos adquiridos que aperfeiçoam as potências de nossa alma, né? Então, nós vimos lá no começo, né, quando a gente falou sobre o homem, que o homem tem 3 potências na sua alma, né? Que são a inteligência, a vontade e as emoções, né? A sensibilidade, digamos assim, as sensações, né? Emotividade. E as virtudes, elas vão atuar principalmente aperfeiçoando essas potências, ou seja, elas vão estar relacionadas sempre com uma dessas 3 potências da alma. Bom, a gente pode dividir as virtudes em 2 grandes grupos, as virtudes morais e as virtudes teologais.
As virtudes morais são disposições estáveis da inteligência e da vontade, ou seja, a gente já está vendo aí duas das potências atuando, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam nossas ações segundo a razão e a fé. Então, elas estão relacionadas com essas duas potências, a inteligência e a vontade, regulando, ordenando as nossas paixões, ou seja, os nossos sentimentos, né? As nossas inclinações, digamos assim, e guiando nossas ações segundo a razão e a fé, ou seja, guiando nossas ações para o bem, né? E das virtudes morais, nós temos 4 virtudes principais, que são chamadas de virtudes cardeais, que elas são as cabeças das demais virtudes, ou seja, todas as demais virtudes estão relacionadas com essas 4 virtudes cardeais. E temos as virtudes teologais. As virtudes teologais, elas dispõem os cristãos para viver em relação com a Santíssima Trindade. Elas têm Deus por origem, motivo e objeto. Ou seja, as virtudes morais, de certa forma, todo ser humano ela já tem uma predisposição para as virtudes. Um pode ter uma predisposição maior para a virtude X, Y, Z e o outro para a virtude X, Y, Z, né? Mas, no final das contas, todo mundo pode crescer em virtudes, né? Então, são predisposições naturais, mas que precisam ser educadas, se tornarem um hábito, enfim, a partir da nossa inteligência, da nossa vontade, a gente tem que colocar energia para isso. Já as virtudes teologais, não. Elas são infusas por Deus na nossa alma, né? Nós recebemos as virtudes teologais primeiramente no batismo, né? São 3 as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, nós recebemos no batismo e voltamos a recebê-la nos outros sacramentos, né? Então, assim, não adianta... A pessoa pode ser super virtuosa no ponto de vista de virtudes morais, mas se ela nunca conheceu a Deus, assim, nunca conheceu o cristianismo e tal, e ela nunca foi batizada, ela não vai ter as virtudes teologais. Então, assim, vai ficar faltando coisa nela, né? A gente vai ver lá na frente. Bom, as virtudes morais são as virtudes humanas adquiridas pela educação por atos deliberados e por uma sempre renovada perseverança no esforço. Elas são purificadas e elevadas pela graça divina. Então, como eu falei, elas são adquiridas pela educação, pelos nossos atos deliberados, mas elas são purificadas e elevadas pela graça divina. Ou seja, a graça divina continua sendo importante mesmo para as virtudes morais, né? Uma pessoa pode ser muito virtuosa, mas se ela está afastada de Deus, as virtudes dela não estão purificadas, não estão plenamente elevadas, né? São adquiridas através da prática paciente, né? A gente vai ver que realmente é necessário paciência, não é do dia para a noite. Bom, falando das virtudes morais, a primeira delas, as 4 que eu falei, as virtudes cardeais, né, que são as principais dentro dessas virtudes, a primeira é a prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Então, a prudência ela vai estar relacionada intimamente com a nossa potência do intelecto, da inteligência, né? Então, é uma pessoa que tem essa virtude, que tem, digamos assim, ativa, né? Bem forte, ela vai utilizar a sua razão para discernir todas as circunstâncias da sua vida, o que é um verdadeiro bem, né? E essa atitude que eu quero tomar, ela é um verdadeiro bem, ela vai me levar para o caminho que realmente eu, como ser humano, preciso ter, né? E quais os meios para chegar nisso? Isso é um bem, mas o meio que eu estou querendo utilizar não é muito legal, né? Então, assim, a prudência ela vai nos ajudar em todas as decisões da nossa vida, né? Sempre utilizando da nossa razão, né? Tendo em vista que a gente tem que ter uma razão muito bem formada, também uma mente muito bem formada, porque senão é difícil a atuação da virtude da prudência. Em seguida, temos a virtude da justiça. A virtude da justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, a justiça, ela já diferente da prudência, ela vai estar intimamente ligada com a vontade, né? Então, eu utilizei a minha razão, eu sei o que é um bem, eu sei que os meios que eu estou tomando, que eu escolhi para alcançá-los
são bons. Mas como que eu vou entregar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, né? Então vai equilibrar aquilo. Eu sei, eu estou tomando uma atitude correta, enfim, mas será que eu estou dedicando a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, né? Enfim, será que isso, por mais que seja o meio que eu estou utilizando é bom, o objetivo é bom, mas como que está ficando a minha relação com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? A minha vida espiritual, minha vida de relacionamento com Deus, né? Então, a virtude da justiça ela vai atuar justamente na nossa vontade, né? Porque às vezes eu sei que é bom, eu sei que o meio que eu escolhi para atingir aquele objetivo, aquele bem, também é bom, mas isso é muito, não sei e tal, mas eu sei que eu devo. Então ela vai agir na minha vontade, né? Para que eu atue verdadeiramente. A terceira virtude é a virtude da fortaleza. É a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem e torna a firme decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos da vida moral. Então, dificuldades todos nós vamos ter na vida, né? Então, a virtude da fortaleza, a pessoa que possui essa virtude, né? Essa virtude ela atua em duas frentes, né? Na defesa e no ataque, digamos assim. Ou seja, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem, né? Ou seja, eu quero atingir um bem, eu sei que é difícil, eu sei que eu vou ter dificuldades, mas eu vou assim mesmo, entendeu? E, ao mesmo tempo, ela também nos ajuda a resistir às tentações e superar os obstáculos que às vezes surgem sem a gente nem esperar, né? Um desgosto inesperado, ou uma coisa que você havia planejado e deu tudo errado, enfim, diversas situações da vida, né? A perda de um ente querido, enfim, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, e essa nossa capacidade de superação, né? De firmeza, de constância, tendo em vista que é um verdadeiro bem, né? Que, enfim, não é porque eu tive uma decepção, um problema que eu tenho que me acabar, me chafurdar numa tristeza, enfim, porque eu sei que isso não é um bem, né? Eu tenho que tirar daquele mal um bem, isso sim, né? Então isso é a virtude da fortaleza. E o que esse apetitoso hambúrguer está relacionado com alguma virtude? É a virtude da temperança, que é a última dessas 4 virtudes cardeais. E a virtude da temperança, como o próprio nome diz, né, é o tempero ali, não pode ter nem pouco nem muito. É a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, é a virtude que vai fazer com que a gente consiga equilibrar a nossa atração pelos prazeres, ou seja, esse hambúrguer é muito gostoso, mas se eu comer sei lá, no máximo 2, eu vou estar satisfeito. Eu não preciso comer 10, né? O que vai moderar o nosso, enfim, a bebida, sei lá, jogos, né? Enfim, sei lá, todo tipo de prazer, né? Sei lá, eu gosto de ficar jogando videogame, mas eu não vou jogar videogame o dia inteiro, porque eu tenho outras coisas para fazer, ver televisão, ficar no Instagram e etc, né? Então, a temperança ela vai nos ajudar, é a virtude que nos ajuda a estar sempre equilibrando tudo isso na nossa vida, né? O uso dos bens também, enfim, como eu falei, né, de celular, internet, por aí vai. Então, é a temperança que vai atuar para isso. Bom, as virtudes teologais, né, que são infusas diretamente por Deus, né, elas fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais, que a gente acabou de ver. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna, né? Então, são ajudas de Deus para que a gente consiga agir como um filho de Deus e mereça, de fato, a vida eterna, a glória eterna junto de Deus. São dadas a nós por Deus por meio da graça santificante que recebemos primeiro no batismo
e são fortalecidas nos demais sacramentos, na oração e nos sacramentais. A gente vai ver mais para frente que são sacramentais, mas, por exemplo, o terço é um sacramental, né? Uma relíquia de um santo é um sacramental. Que mais? Água benta é um sacramental. Então, a gente depois vai ver isso mais para frente. A primeira das virtudes teologais é a fé, né? Ela é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque ele é a própria verdade, né? Então, a gente pode ter uma fé humana, mas, nesse caso, é a fé sobrenatural, né? Então, é a virtude teologal que nos faz acreditar em Deus. E um homem adulto, maduro, essa fé ela é muito fortalecida. Na verdade, ela fortalece a nossa razão. Então, através da razão, a gente também chega ao conhecimento de Deus, né? Mesmo de forma natural. E a fé ela vai dar essa sobrenaturalidade no nosso conhecimento de Deus. Beleza. A segunda virtude teologal é a esperança. É a virtude pela qual confiamos que Deus, que é todo-poderoso e fiel às suas promessas, nos concederá a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la. Então, a esperança nada mais é do que a esperança na vida eterna, né? Então, a esperança, ela nos faz ver, por exemplo, a ação de Deus mesmo nas dificuldades, né? Enfim, porque a gente sabe que Deus é a pessoa que mais quer a nossa salvação, né? Ele se entregou por nós para isso, numa cruz. Então, a gente só não se salva se a gente não quiser, né? Porque Deus está ali, ó, pronto para nos ajudar, nos dar sua graça, o Espírito Santo, enfim, a igreja. Assim, só não se salva se a pessoa realmente não quiser. Então, a esperança é justamente isso. Você consegue enxergar, mesmo nas dificuldades de qualquer circunstância na sua vida, que Deus te chama para a vida eterna. E Ele vai te dar os meios para alcançá-lo, né? E a caridade, que é a última das virtudes teologais. Deixa eu chegar um pouquinho para o vídeo para não atrapalhar. Ela é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus, né? Então, a caridade é o amor, é um sinônimo para amor, né? Enfim, é a virtude pela qual nós amamos a Deus e amamos o próximo por Deus, né? E temos um bom amor também a nós próprios, né? Sabendo que somos filhos de Deus, que somos criaturas de Deus. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, ou seja, a caridade ela é a mãe, digamos assim, ela é a governanta de todas as demais virtudes, né? Ela é o vínculo da perfeição e a forma das virtudes, articula-as e ordena-as entre si, né? Então, se não há caridade, nada sou, né? Então, a caridade, digamos assim, é a virtude principal de todas, né? Ela vai ordenar todas as demais virtudes para Deus, né? Resumindo, montei aqui um esqueminha que eu vi na internet, achei bastante interessante. Ele põe aqui, né, as quatro virtudes, as potências da nossa alma, né? Aqui ele divide as emoções em apetites, né? O apetite sensual, que é como se fossem as emoções, em apetite irascível e concupiscível. O apetite irascível está relacionado com essa questão da superação diante de uma dificuldade para obter um bem maior, né? Então, por exemplo, eu vou estudar, mesmo que seja algo que me custe e tal, porque é por um bem maior, é para eu conseguir ser aprovado numa disciplina, ser aprovado num concurso, ou, enfim, para poder ser um profissional melhor e por aí vai. Então, é o apetite irascível que age, né? É essa parte da nossa potência sensual que age. E o apetite concupiscível está relacionado totalmente ao prazer, né? Então, vocês podem até estar pescando já que tem relações com duas virtudes morais, né? O apetite irascível com a fortaleza e o concupiscível com a temperança. Então, o apetite concupiscível eu quero comer esse bolo porque eu estou com vontade, porque ele é um bolo, ele é gostoso e tal, né? Então, esse é o apetite irascível que age nesse caso. Concupiscível. E cada uma dessas potências está relacionada com uma virtude moral, né? A prudência, ela
aprimora, né, o intelecto, a justiça, que vai aprimorar, né, melhorar a vontade, a fortaleza, o apetite irascível, e a temperança, o apetite concupiscível. E, além disso, nós temos as virtudes teologais, né? A fé, ela está relacionada principalmente com a prudência, e a esperança e a caridade agem principalmente na vontade, né? Mas como a gente viu, a caridade ela perpassa todas as demais virtudes, né? Mas ela sempre atuando a partir da vontade para que, né, nós pratiquemos a virtude ordenada para um bem maior, né? Para a nossa salvação. Então a gente vê as setas direcionando aí para a nossa salvação eterna. Bom, fechando aqui já esse assunto, algumas pequenas dicas, né? Como crescer em virtudes, então, né? A gente viu como é importante ter uma vida virtuosa, né? E a pessoa que é batizada, ela pelo menos já tem as virtudes teologais, né? Ela pode não estar colocando em prática, pode não estar perseverando, mas ela já tem. Então, ela é chamada à virtude. Então, com a ajuda de Deus, as virtudes humanas, né, ou virtudes morais, forjam o nosso caráter e dão agilidade na prática do bem. Então, sempre pensando que ter virtudes, ela tem um motivo maior para isso, né? Não é só para eu ser um cara legal, um cara bonzinho. Não, é muito mais do que isso. O homem é feliz ao praticar a virtude. Então, uma pessoa que não é virtuosa, ela não é feliz, né? Ou com menos virtuosa ela é, menos feliz ela pode ser. E o contrário, logicamente, né, é verdadeiro. Cada um de nós consegue crescer nas virtudes contando com a ajuda de Deus e também com o seu esforço próprio, né? Então, é aquela coisa da graça, né? Deus está pronto para nos ajudar, mas conta com com o nosso esforço também, né? Deus nunca nos abandona, e basta que lutemos para fazer o bem e viver principalmente a caridade, né? Então, tendo a caridade como a ordenadora de todas as demais virtudes, né? Esse amor a Deus, então, por Deus e com a ajuda dele, conseguiremos crescer em virtude, ser mais dóceis à ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E vivemos bem, seguindo no caminho correto da nossa salvação. Bom, pessoal, para hoje era isso, né? Espero que tenha ficado clara essa mensagem aí. Também espero que a gravação consiga aparecer aqui os slides, como eu estou mostrando aqui, que eu acho que vai ajudar bastante aí para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.